Oi, gente! Voltamos para o segundo round da nossa live. Oi, gente! Esperar o senhorito Will entrar. E aí, gente, vocês estão gostando? Oi, Bia! Oi, Lívia! Quanta gente querida aqui, gente! Oi, Cris! Cadê o Will? Preparados aí para mais um round? É muito assunto, né, gente? Ai, mas é tão bom conversar com ele. Eu adoro. Ai, que bom que vocês estão gostando. Gente, desculpa se às vezes eu não consigo ver que sobe muito rápido as mensagens. Às vezes eu vejo só a carinha assim e não consigo falar. Já estão abastecidas? Ai, o Will entrou. Pronto. Ai, que bom, Dix. Olá, É. novamente. Menina, eu tô falando sem fone há um tempão. Gente, vocês estavam me ouvindo? Eu falando que tem uma doida aqui. Não, estávamos Bom, sim. Deixa eu mandar um abraço para Patrícia, está aqui por aqui também, falando que já está abastecida, eu também estou. Peguei um chá. eu tenho interesse específico também, viu? Autismo e Hum. Alice no País das Maravilhas. Ah, interessante. Eu sempre ganho dos meus pacientes. Tem até a mãe de um pequeno meu que tá aqui, que ela me deu uma caneca da Disney, tipo, maravilhosa. Eu tenho até dó de, bota assim num lugarzinho, sabe? De, tipo, um altar. E também tem uma coleção de Funko Pop. Sabe o que que é Funko Pop? Não. São uns bonequinhos cabeçudinhos, tem um olhinho redondo. Aí lá no Ah, consultório, tá, tá. sabe qual é? Gente, eles são muito lindos. Aí lá no consultório eu comprei um do interesse específico de cada paciente autista meu. Ficou muito legal. Ok. Eu não sei se eu concordaria com você no adjetivo que você usou para eles, né? Mas Qual? Fala, me ensina. que eles são muito lindos. Eu não sei se eu concordaria nisso. Como assim? Você tá falando da minha coleção de bonecos, Will? Que Não, absurdo. não estou falando da sua relação de bonecos em específico. Estou falando. Gente, a gente fala bobeira também, tá? A gente fala coisa séria, mas é bom que a gente vai, né? Vai pra... Will, deixa eu te falar, eu dei uma olhada aqui no nosso break em Uhum. algumas coisas também que eu tinha notado que eu queria comentar contigo, né? Queria saber Tá. sua opinião. Então vamos lá. Tem uma questão. Ah, no final, não deixa de falar do seu projeto de mestrado, que eu acho. Você quer falar agora, para não Ah, esquecer? é verdade, gente. Eu faço mestrado. Eu esqueci de falar isso na minha Esqueceu, né? É uma apresentação. coisa simples. Conta Estou, para qua- eles. estou quase formado agora, né? Pelo Instituto Federal. Era para era para eu estar me formando agora, né? Mas por causa da pandemia, não. Eu fiz uma parceria muito legal aqui com uma clínica aqui de Porto Alegre, onde muito provavelmente a gente vai aplicar a pesquisa, né, que envolve, que é o que seria chamado, que foi chamado pela revisão sistemática do NCAPE, que agora todo mundo está falando dela, né, que é a mais recente, que é o que é chamado de intervenção auxiliada por tecnologia, né, que ali foram selecionados 44, 42 estudos, se eu não me engano, que de alta qualidade e que trazem evidências, né, bem interessantes que realmente esse tipo de intervenção auxiliada por tecnologia pode ser considerada como uma prática baseada em evidência para trabalhar Sim. de uma maneira focada diversas áreas ali. Por exemplo, a atenção compartilhada, a questão da coordenação motora fina, as questões cognitivas, tem muita gente que trabalha Sim. também a alfabetização, enfim, são várias coisas, várias áreas que podem ser desenvolvidas. O principal problema é que as tecnologias que são utilizadas, as tecnologias digitais que são utilizadas aí naquelas intervenções que foram selecionadas por essa revisão sistemática, elas não são facilmente acessíveis, né? Elas muitas vezes são tecnologias que são apenas de domínio
ali de uma certa universidade, ou foi feito com uma Uhum. parceria com uma clínica, e é deles, né, copyright deles. Tinha até um ou dois que tinham acesso, mas era tipo, sei lá, acesso US$ 100, US$ 200 por licença. Nossa, Então, muito assim, caro. uma licença pessoal, não comercial, né? Então fica mais cara ainda. Então, enfim, é uma coisa assim que não é muito acessível, mas Uhum. porém que a gente já tem evidências de alta qualidade de que pode ajudar bastante, Sim. principalmente quando a gente fala sobre autistas, crianças também, né, na verdade, que podem ter um interesse maior quando a atividade, a demanda é entregue é, mediada por um tablet, por exemplo, né, ou Exatamente. por um iPhone, etc. Então, assim, são coisas interessantes que podem ser exploradas e eu tenho bastante interesse nisso. Eu quero desenvolver uma tecnologia digital, né, Que que máximo. possa ser utilizado nesse contexto. Então, a pesquisa, por enquanto, está um pouco parada, porque eu já estava no momento de aplicar ela, então eu já estava prototipando, pensando, imaginando como é que ia ser, mas, no final das contas, tem uma parte da metodologia escrita, a introdução da dissertação, mas estou um pouco parado com isso. E, por enquanto, estou pesquisando inclusão, que inclusive o Luciano já anunciou isso na última live, então vou anunciar aqui agora também, que eu estou fazendo uma pesquisa em conjunto com ele, né, sobre inclusão, na verdade. Então, a gente quer fazer essa publicação nesse sentido aí, de educação especial e inclusão, levantar alguns debates nesse sentido, fazer uma resenha científica, primeiro passo. E, enfim, é uma forma que eu mantenho o meu hiperfoco, né, na questão do autismo. Não, e é uma Então, grande contribuição para a sociedade, né? Essa sociedade científica, mas também, né, os terapeutas que estão novos da área, que estão buscando também se atualizar. A gente não pode ficar, né, da década de 90, gente. As coisas mudaram. Crianças hoje já nascem, né, já sabendo mexer no celular. E eu fico, gente, como assim? Eu nem sabia que existia isso. Então, eu acho que é muito legal você estar desenvolvendo, porque mais uma vez é mais uma ferramenta que a gente tem para variar a forma de treino, de apresentação, né? Então, uhum, no consultório, eu confesso que eu não uso tanto o tablet uhum, mas aí voltando ao que a gente estava falando na live anterior, né? Porque a gente tem que analisar sim, caso por caso. Então, se é uma criança que tem ali com uma certeza. dificuldade, né, muito grande, por exemplo, de conseguir, né, largar o tablet para focar em uma outra demanda, né, que às vezes não é tão estimulante, porque é um papel com uma imagem, não é um aplicativo que tem o bichinho dançando e você tem que imitar ele. Então, eu acho que tem Uhum, uma função muito importante, tem que ser avaliado cada caso para utilizar. Eu tenho pacientes que começaram a falar por conta desses tipos de aplicativos super didáticos, educativos. Então, eu acho que a sua pesquisa pode trazer muitas boas contribuições para a gente. Parabéns, aliás, viu? Espero que saia logo aí essa sua pesquisa e a gente tem imagino. acesso também, né? Não, com certeza, com certeza. É uma pesquisa feita por um instituto, através do Instituto Federal, né? Então, com certeza, Uhum. tenho toda a intenção de não somente deixar o que vai ser produzido como público, mas também, é claro, deixar o código-fonte mesmo disponível para que outras pessoas possam se inspirar nesse trabalho para criar outros tipos, né, de intervenção. Sim. Porque aí tem uma questão legal, que inclusive a gente estava falando sobre programas, eu até peguei o livro para mostrar na live do passo a passo que eu falei. Ah! É muito bom esse livro, Esse Terapeuta Zaba. da Margarida, aliás, inclusive, não é Margaret, Margarida. Ele é bem passo a passo, como diz o nome, gente. Para quem Passo a tá passo o seu caminho. aprendendo aí, é muito legal mesmo. Assim, é bem grande, né? Isso. Mas assim, vale a pena um tempo de estudo para se aprimorar. Will, eu tava pensando aqui Então, Fala, que eu lembrei de desculpa. uma. É só uma questão. É que eu trouxe esse livro justamente para fazer um paralelo com os programas que estão ali. Uhum. Por exemplo, a gente tem possibilidades, a gente estava falando sobre possíveis programas para desenvolver isso que a gente chama de contato visual, por exemplo, né? Sim. E, então, um possível programa seria usar ah, a luz, outro a física total, um pouco mais agressiva, digamos assim, mais invasiva para algumas pessoas com autismo. Então, existem infinitas possibilidades de programas. Assim como no Uhum. caso da tecnologia digital também, quando você faz o design de um aplicativo, você está fazendo um programa, entende? Uhum. O ponto. Exatamente. Aham. Então, a minha
a minha ambição, digamos assim, é que existam, que se criem, e hoje o mundo ainda, a literatura científica ainda não entendeu isso, mas eu acho que esse vai ser o rumo que ela vai tomar, é que se crie aplicativos para trabalhar determinada competência e nele existam N Uhum. programas para trabalhar Sim. naquela competência. E não necessariamente um único aplicativo. Apesar de que, é claro, a gente pode usar a análise do comportamento aplicada, também os princípios dela, para fazer o design de um aplicativo Uhum. da melhor forma possível. Né? Mas Sim. ainda assim vai ser um único programa, digamos assim. Um aplicativo, um jogo vai ser mais ou menos o equivalente ao que seria um programa, digamos assim. Né? Então, a minha ambição na pesquisa científica é que existam vários estudos replicados usando uma única tecnologia. Então, você tendo Sim. uma única tecnologia digital, você tem um estudo que foi feito aqui no Brasil e outro na China, por exemplo, e aí os dois encontram ganhos, por exemplo, ou não encontram Uhum. ganhos. E aí esse seria um nível de evidência, né, que ok, aí a gente pode dizer mais especificamente que não apenas intervenções baseadas, auxiliadas por tecnologia. Mas a gente está falando sobre intervenções que foram auxiliadas por essa tecnologia. Daí a Uhum. gente tem Exato. uma prática mais eficaz, mais precisa, e a gente diminui as chances, por exemplo, de, na prática, uma profissional hoje aqui no Brasil que não tem nenhum instrumento, não tem nenhuma tecnologia digital facilmente acessível, que ela fala assim, pô, isso aqui eu tenho referência, isso aqui eu posso abrir esse artigo e ver como que eles encontraram ganhos? Você não tem isso aqui hoje, entende? Então eu acho que... Will. Alô? Pronto, voltou. Eu acho que eu Voltou. caí. Fala. Tá, é por causa da bateria, mas já coloquei o cabo aqui, sem problemas. É normal. Então, eu quero pesquisar nesse sentido, sabe? Que Sim. mais pessoas se interessem por isso e venham também a desenvolver outras tecnologias para outras competências também, né? Inclusive, felizmente, eu encontrei uma outra pessoa que faz mestrado, que também é programador, que também faz mestrado e que tem interesse nessa área. Tenho encontrado outras pessoas também, e aí a gente tem trocado essas figurinhas e construindo essa linha de pesquisa, digamos assim, no Brasil. Porque muito quando a gente fala sobre tecnologia assistiva, a gente quase sempre pensa em comunicação alternativa. Mas a tecnologia Sim. não se limita a isso nem de perto. Você pode ter vários outros ganhos usando tecnologia, né? Mas enfim, desculpa. Agora eu tinha te Nada! cortado. Eu tô aqui assim, ó. Ai, que legal, tô aprendendo com você. E eu acho que você vai inspirar também muitas pessoas a desenvolver, né, metodologias novas, tecnologias. E eu não sei se você sabe, eu não tenho tanto conhecimento aprofundado, mas nessa área de inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, mas eu tenho uma amiga que eu até quero chamar ela para fazer uma live também, que o mestrado dela tinha a ver com tecnologia, né, para inclusão no mercado de trabalho. E eles estavam, né, usando vários aplicativos, por exemplo, para ajudar uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com autismo, a saber como executar, né, uma tarefa dentro da empresa. Então, ela Uhum. tinha um passo a passo, aquele passo a passo era adequado para as necessidades dela, então poderia ser microetapas, poderia ser com estímulo visual e auditivo. Muito legal a ferramenta. Então, assim, nossa, tem um universo de possibilidades. E os aplicativos educativos, né, eles muitas vezes, eu utilizo muitas vezes para generalizar até esses Sim. programas, né, que a gente está trabalhando só uma habilidade, porque muitos jogos, tem um jogo que eu não sei se você conhece, o nome é meio bobo, tá? Mas é Dumb Ways to Die. Gente, ignora o nome, tá? Sim. Sabe qual é? Sim. Gente, eu amo esse jogo, Will. Esse jogo, depois vocês veem aí que vocês vão entender. O que aconteceu? Teve um comercial, não sei se foi nos Estados Unidos, mas dizendo questões de segurança, né? Sobre a vida. Tipo, a pessoa tá ali no metrô, para ela não cair no vão entre o trem e a plataforma. Só que isso virou depois um joguinho, né? E aí tem várias etapas nesse jogo. Tem uma hora que você tem que equilibrar o tablet, tem uma hora que você tem que ligar uma coisa até a outra, só que o tempo vai aumentando. Então, o tempo da sua resposta também tem que aumentar. Aí tem uma tela, por exemplo, que tem um botão vermelho. E aí imagina o autocontrole que você tem que trabalhar com a pessoa que está usando. Por quê? Porque ela, todas as etapas que aparecem, ela tem que fazer tudo rápido. Quando chega o botão vermelho, ela tem que parar.
Porque se ela apertar, ela perde uma vida. Então, se você parar pra pensar, é um jogo que não foi feito para pessoas autistas, né? Foi Uhum. baseado num comercial, tipo, nada a ver. E a gente consegue trabalhar diversas questões de funções executivas, por exemplo, né? Sim. Então, eu uso muito com autismo, com TDAH. E aí você vai vendo que a taxa de resposta deles começa a aumentar. Porque é algo que é atrativo visualmente, né? Tem ali os personagens fazem uma dancinha no final quando você consegue. Então é muito legal pensar em diversas possibilidades quando a gente tem um mesmo instrumento também, né? Que aí é a descrição de objetivos terapêuticos. Fala. Inclusive, eu fiz uma live com um professor da Universidade Federal do Tocantins, que ele justamente me fez essa pergunta, que é qual a diferença entre um jogo que a gente vai chamar de um jogo para autistas e um jogo que não é para autistas, por exemplo? Porque Uhum. realmente quando você baixa, e tem um artigo que investiga melhor isso, só que ele fez com o repositório do Autism Speaks, que é muito maior, né, no caso. É o Uhum. maior Sim. repositório de aplicativos que a gente tem, que tinha, na verdade, Autism Speaks não tem mais um repositório, mas antes ela tinha, e vários links ali de aplicativos, alguns que ela chamava, esse aqui é bom, esse aqui é ruim, esse aqui não é desaprovado, desencorajado. E alguns cientistas, alguns pesquisadores, né, mais criteriosos, foram lá, avaliaram aplicativo a aplicativo daquela lista, os Uhum. 700 aplicativos. Eles Caramba. chegaram na conclusão de que nenhum daqueles aplicativos tinha, que estava ali no repositório, tinham o que eles chamariam de evidências sólidas. Né? O que eles Uhum. tinham seria, esse aqui foi baseado em um Sim. protocolo, foi baseado em algo que tinha evidência, mas não tem evidência, um delineamento de sujeito único, Uhum. um estudo randomizado controlado, por exemplo, não tem nada Sim. que tenta evidenciar a eficiência disso. E aí, quando me fizeram essa pergunta, de qual a diferença, qual que seria a diferença entre um aplicativo e um jogo para uma pessoa com autismo e uma pessoa típica? Eu acho que, por exemplo, o principal fator é que o aplicativo vai, para a pessoa com autismo, ele vai trabalhar especificamente em habilidades que não necessariamente outros aplicativos típicos se propõem a trabalhar, apesar de que sim, eles são úteis para generalização e tudo mais, Sim. mas muitas vezes você pode ter um aplicativo mais voltado, por exemplo, para a questão da coordenação motor, para a questão da atenção compartilhada, por Sim. exemplo, que não é Uhum. algo que vai ser comumente explorado por outros aplicativos, né? E também incorporar o que a gente chama de aprendizagem sem erro, né? Que eu acho que é muito interessante, é algo que claramente os aplicativos, é, é, para pessoas típicas, digamos assim, os aplicativos típicos, eles falham em considerar esse ponto, né, da aprendizagem sem erro. Então, eles sempre mostram ali um X muito grande, um som aversivo ao erro, e que Acaba sendo pode. punitivo, né? Em Não, vez de a gente trabalhar extremamente. sobre reforço positivo, né? Sim, exatamente, extremamente. Então, assim, mas ao mesmo tempo, para a pessoa atípica, ela não pode ser um jogo sem erros, né? Porque seria muito chato. Mas ao Uhum. mesmo tempo, para pessoas atípicas, daí, principalmente falando quando a gente está falando sobre autismo, aí você tem essa peculiaridade, por exemplo, que você pode incorporar no seu jogo, entendeu? Então, Muito eu, por legal. exemplo, esperaria isso. Eu esperaria isso. Agora, se eu vou na Play Store e qualquer aplicativo que está lá falando assim, joguinho para pessoas com autismo, eu não encontro essas Não, características, infelizmente, verdade. Que teria né? que ter aí, né, todo o embasamento da análise do comportamento para fazer talvez um jogo que ele consiga ir trabalhando de acordo com a hierarquia de dicas, né? Para aí Sim, assim a gente conseguir trabalhar a aprendizagem sem erro. Eu acho sim, isso exatamente. muito legal. E aí você vê que você aumenta o engajamento da criança na terapia, às vezes com um sistema ali que foi extremamente desenvolvido para as habilidades específicas que ele precisa, né? Gente, muito legal isso. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu pensei num paciente meu. Ele é pré-adolescente. E aí, não sei se o link aqui vai ser muito TDAH, mas. Mas sabe o que eu tava pensando? Você tá fazendo mestrado. Mestrado é complicado, né? A gente sabe de todo o esforço que a pessoa tem que fazer para conseguir ler vários artigos, fazer um bom fichamento, escrever um artigo. E aí eu tô pensando aqui numa questão de disfunção executiva, né? Uhum. Não só de autismo, né? Por exemplo, do TDAH. Eu sempre falo muito dos dois, tá, Will? Porque tem essa similaridade, esse ponto Sim, em comum. E sim. como que é para você conseguir organizar as suas ideias
e colocar ela num papel, né? Fazer essa parte mesmo do planejamento, começo, meio e fim, porque eu vejo que muitos pacientes meus têm muita dificuldade. Às vezes eles conseguem me relatar perfeitamente, por exemplo, uma redação, né, na escola, uma produção textual. Mas na hora de passar para o papel, você percebe que alguns têm até um delay, né? Porque eles passam um tempo ali e não conseguem fazer o começo, meio e fim. E aí a dificuldade de colocar no papel acaba sendo muito exaustiva para eles. E como que é para você isso? Então, por exemplo, quando eu penso em programação, por exemplo, desenvolvimento de softwares ao longo da minha vida, principalmente quando eu estou falando do William da adolescência, que tinha mais dificuldades e tal, eu vejo uma tendência bem nítida, assim, que alguns detalhes do projeto eram os detalhes que me chamavam a atenção, e para mim Uhum, era 100% de foco naquilo, né? sim. Então, por exemplo, essa é a parte do projeto que eu quero programar, por exemplo. Então, eu faço aquilo da melhor forma possível, eu quero, enfim, eu passo madrugada, durmo, acordo cedo, pensando naquilo, levanto, enfim, faço aquilo. Só que todo o resto não importa. Caiu o mundo e você não sabe, né? Exatamente. Então, mas não somente todo o resto no sentido do meu ambiente. Isso aí realmente não importa. Quando eu estou em período hiperfocado, é hiperfocado mesmo. E aí que a gente pode Uhum, pensar na diferença do hiperfoco positivo para o hiperfoco transtorno. Porque alguém fala assim, exato. nossa, gostaria eu de ter hiperfoco. Ok, hiperfoco você está pensando, talvez, no hiperfoco, uma coisa idealizada típica, né? Que é Sim. aquela pessoa que produz, mas ao mesmo tempo atende o telefone, fala com o namorado, com a namorada, vai lá, faz a sua comida, né? Faz carinho no gato, faz live. Exatamente. Exatamente, faz live. Esse é o hiperfoco saudável, típico e que é super produtivo. Agora, você falar sobre o hiperfoco inflexível, rígido, que não importa todo o resto, inclusive, no meu caso, que não importa o restante do projeto. Então, assim, Uhum. para mim, quando você pensa em um aplicativo, você vai pensar em telas, principalmente, telas coloridas, com botões e etc. Eu não me importo com as telas, Você não por importa com exemplo. design visual, né? Exatamente. Então, eu não estava ligando para isso. Hoje, depois de um tempo, eu passei a ligar. Mas no meu primeiro momento, eu só queria saber do código, eu só queria saber de input e output de bits. Era isso que Uhum, importava, entende? uhum. Então, assim, era uma coisa, às vezes, um trabalho extenso, genial, que na hora de apresentar para as pessoas típicas nem entendiam o que eu fiz, na verdade. Entende? Porque é uma coisa tão. É um detalhe de um projeto Específico, né? que pode ser usado. Tipo quando a gente fala sei lá, kernel Linux, por exemplo. A gente sempre fala do Linux como se fosse um sistema operacional, mas na verdade não. O Linux é só um kernel do sistema operacional. Mas o que é um kernel do sistema Peraí, operacional? pausa. Isso que eu ia te perguntar, eu não sei essa linguagem Exatamente. aí de Então, programa. mas exatamente esse é o ponto. O que é um kernel? Exatamente, é algo genial. É algo genial. Só que ninguém sabe o que é, entende? E na prática é um monte de 0 e 1 e código, e linha que ninguém vai Meu entender. Deus. Não. Mas Eu. que embasa uma série de coisas, entende? Sim. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu tenho meus hiperfocos, é mais ou menos isso. Eu me hiperfoco em partes de um projeto que ninguém nem sequer, muitas vezes, nem entende qual que é a relevância daquilo, do porquê que eu estou hiperfocado naquilo. E a apresentação, PowerPoint, falar para as outras pessoas, a parte visual do mesmo projeto, por exemplo, eu não estou ligando, entende? Então, isso é claro que traz problemas para ti, né? Nesse Sim. sentido de que o seu esforço não é valorizado, você não sabe se empreender, Uhum. enfim, Às vezes você diversas questões. gasta um tempo também em algo que você precisaria redistribuir, por exemplo, no mestrado, né? Que você tem muita demanda. E aí, se você fixa muito tempo num ponto específico, o prazo está correndo, você tem que defender seu Sim. mestrado. E aí eu acho que é legal, né? Já que a gente está falando do funcionamento cognitivo também, e aí eu vou jogar minha pergunta para você. Isso poderia ter a ver, essa questão, né? De você, por exemplo, ver um aspecto no projeto e aquilo, nossa, você ficar hiper focado nisso e não ver mais o resto, né? Isso poderia, então, ter a ver com a questão da fraca coerência central. Você acha? Eu não teria embasamento teórico suficiente para para conseguir entender a relação que você fez, na verdade. Por exemplo, quando você está vendo uma cena de um filme, tá? E Uhum. aí, tem até um slide que eu uso no meu curso de treino de habilidades sociais, que eu coloco um filme que faz o rastreamento até visual da pessoa autista e a pessoa típica quando ela está assistindo a cena, certo?
Então tem um casal aqui se olhando, teoricamente estariam conversando, e aqui atrás, lá no fundo da cena, aquela coisa bem de filmes, Ah, de sim, querer botar sim, um sim. suspense, tem um cara, que eu sempre acho que tem cara de mordomo aquele homem. E aí o que que acontece? Você vê que o rastreamento daquela criança muitas vezes não está na Sim, interação dos personagens para a compreensão do contexto. Ele sim, sim, sim. foca às vezes ou né, na questão que eles colocam muito aqui da boca para baixo, né, o rastreamento visual, ou ele foca num aspecto da cena. Então, por exemplo, um lustre da cena. Então ele Uhum. perde muita informação, que tem até a ver com o que você falou na live anterior, né? De você assistir muitas vezes as mesmas cenas ou os mesmos filmes, episódios, porque parece que cada um é como se visse uma camada nova, né? E aí você consegue compreender Sim, o todo. E aí eu fiz o link aqui de que isso pode também ter a ver com essa questão. Não sei, claro, é um pode. hiperfoco, né? Acho que sim. Fala. Eu não sei, eu não saberia dizer, eu não tenho. Depois que você começou a explicar, eu entendi do que você estava se referenciando. Mas eu não sei se isso se trata apenas mais a estímulos visuais, talvez, Uhum. ou se trata mais de, sei lá, aplicabilidade, por exemplo. No meu caso, né, Sim, eu acho que se trata mais sobre não ligar para a aplicabilidade típica das coisas. Então, por exemplo, sim. quando alguém está desenvolvendo um software, por exemplo, um aplicativo, a pessoa pensa assim, típico, né? Comum. Ah, esse aplicativo aqui vai me render muito dinheiro, por exemplo. Espero que renda muito dinheiro, por exemplo, que é Aham, uma aplicabilidade. Eu não me importo com isso, entende? Esse é sim. o ponto. Então, eu acho que é mais nesse sentido de não ligar para a aplicabilidade. Agora, eu não sei se isso também estaria relacionado com essa questão da coerência central. Não sei. Ou se a coerência central é mais no sentido desse negócio os estímulos visuais, né? Enfim, eu não Não, sei não é só em relação ao estímulo visual, mas é a integração dos estímulos para a entendi. compreensão do contexto. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tive um. Talvez, tá, entendi. Então talvez sim. Então Não é, não talvez é tenha só em relação. relação ao visual. Eu Tá. tive, por exemplo, um paciente que ele entrou no antigo consultório que eu tinha e ele hiperfocou no. Sabe a sanca que tem no teto? Sabe? Não. Não sei nem o que é isso. É tipo, ai, eu não sei explicar. Mas Eu não tem preciso problema. assistir mais home health, que tem coisa de arquitetura. Mas é que eu sei que o nome é esse. É tipo um gesso, assim, que você pode botar uma luz em cima. E aí ele entrou e ele ficou assim. Aí eu Sim. falando com ele assim, nossa, é maravilhosa a estrutura arquitetônica daqui, não sei o que. Aí eu fiquei assim, eu nunca tinha nem lembrado de olhar aquela sanca. E aí ele perdeu todas as outras questões que estavam acontecendo naquele contexto. E ele, o Uhum. que que acontece quando a gente não faz uma leitura social correta? A gente muitas vezes acaba tendo um comportamento inadequado. E aí quando você fala, né, da questão que eu, nossa, super concordo contigo, né? Que muitas vezes a pessoa ela está desenvolvendo, e tudo bem, a gente vive numa sociedade capitalista, a gente não pode ignorar isso, né? Mas está desenvolvendo um produto pensando só, né, em ficar rico, ganhar milhões. Você, o seu foco ali é fazer aquilo funcionar. E aquilo ser bem feito, ser baseado em evidências. O seu foco é esse. Né, que a gente gostaria que fosse o foco de todo mundo, né? Vamos combinar. Mas que também você pode perder. Vou botar uma situação hipotética, tá, Will? Você pode, por exemplo, não ganhar, não é nem perder, não ganhar um patrocínio quando você faz um projeto que é, nossa, maravilhoso, super funciona, bem delineado os objetivos dele, mas como você falou, ele não tem um design que é atrativo para, sei lá, crianças. E Sabe, aí, fala. tá. Sabe uma coisa que eu acho que representa bem essas dificuldades aí, agora mais no contexto de mestrado, não necessariamente de programação. Por exemplo, eu não sei fazer revisões sem critério, sabe? Por Uhum, exemplo, eu não conseguiria. Existem periódicos e existem quales do periódico, né? Que daí uhum, indica se o periódico aceita qualquer coisa sem critério ou se o periódico é um periódico que só aceita coisas bem embasadas, muito bem embasadas e tal. E uhum. eu entendo que a escrita científica ela deve ser sempre embasada. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a grande maioria das pessoas acha mais fácil não precisar embasar tudo Uhum, que eles falam. Só que eu não tenho nenhuma habilidade, tenho zero habilidade de escrever uma coisa não embasada. Porque eu uhum. não faz sentido para mim, isso não faz sentido. Não tem lógica, né? Então eu já escutei coisas do tipo assim, ah, eu achei o doutorado mais fácil, eu acho até o doutorado mais fácil no trabalho de conclusão de curso do que
mestrado, na dissertação, né? Porque no doutorado você já é mais livre para você falar o que você quiser e tal, e etc. E no mestrado não, no mestrado você sempre tem que embasar tudo, etc. e tal. Uhum. E eu fico pensando assim, como assim? Sabe? Como você vai ter liberdade? De onde eu vou ter liberdade de onde? Sabe? Não existe isso para mim, entende? Então, assim, para mim a construção científica é muito sobre as pecinhas por pecinhas de Lego, literalmente aquele negócio do estar sob os ombros de gigantes. Você tem que entender os gigantes embasam você para você fazer uma única pecinha. Então, assim, Uhum. idealmente, todo fazer científico é sobre isso, né? Mas na prática não é assim. Na prática a gente Uhum. escreve como se fosse uma redação do Enem. Nada contra a redação do Enem, ela avalia outras competências, mas Aham. não é uma escrita científica. Agora, eu não consigo entender como que as pessoas acham mais fácil, por exemplo, escrever uma coisa sem critério, escrever uma coisa sem Uhum. embasamento, por exemplo. Eu não consigo, eu não tenho essa habilidade. Mas Então, por aí por que exemplo, que eles mantêm esse... Ó, você que sabe muito de análise de comportamento, por que que eles mantêm, então, esse comportamento? certamente, por exemplo, no caso do meu mestrado, o reforço está em você garantir uma boa nota, né? E Uhum. para você garantir uma boa nota, você não precisa embasar. Aliás, pelo contrário, você vai estar. O É. custo de resposta vai ser muito alto para você Sim. conseguir o reforço, né? Então, para eles funcionam bem, na verdade. Para a maioria das pessoas funcionam bem. E não é cobrado, aliás, muitas vezes não é cobrado isso, porque realmente você embasar em tudo, né? Já me falaram isso diversas vezes. Nossa, William, mas se você for muito criterioso, você não termina o mestrado. Agora, o Uhum. ponto é, eu decidi assim, eu vou ser o 100% criterioso, só que ao mesmo tempo talvez eu não vou produzir tanto, entende? E esse é o ponto, porque o mestrado tem o time frame dele, e ok, Sim. né? Sim. Então, se eu não conseguir produzir 100% do que eu queria, tudo bem, eu produzi o melhor que eu poderia no meu critério, super critério, digamos assim, Né? em 2 anos, entende? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu não tenho essa habilidade, assim, de, por exemplo, fazer coisas assim, faz um resumo para ter nota na matéria. Isso não me faz sentido, sabe? Eu Sim. não, eu não consigo fazer esse tipo de atividade. E Como era isso na escola isso pra você? Que algumas mães até que perguntaram aqui, Will. Tipo, na escola, como é que era a questão do eu fugia, estudo? fugia da demanda. Olha, Eu sou trabalho em mestre, grupo. mestre em fugir de demandas, mestre em fugir de demandas. Você fazia trabalho em grupo ou você dava uma desculpa? Falava, ah, não, gente, estou com dor de barriga, não dá pra ir hoje. Então, eu tinha um método muito eficiente, que era, como eu sabia inglês, eu pegava o tema do que era para ser discutido, e aí eu pesquisava ele em inglês, e aí eu pegava um texto lá de alguém em inglês, dava Ctrl+C, Ctrl+V, traduzia do inglês para o português, aí só corrigia e entregava o trabalho. Poxa, Will, eu tô crente que você ia falar, não, fazer um trabalho espetacular, já Não, não. embasado. O meu rendimento do ensino médio era péssimo, na verdade. Eu nunca tive um rendimento bom. Só em matemática, por exemplo, em alguns bimestres de matemática, porque, enfim, estudei em escola pública. Escola pública não tem professor de matemática e de química, Uhum. infelizmente. No Brasil, professor de matemática e de química não existe. Então, assim, eu tinha essa rotação. E aí, quando a professora era legal, quando a professora era bacana, aí eu me interessava muito, eu queria, enfim, despertava todo o meu potencial ali e hiperfocava naquilo, por exemplo. Só que quando o professor não era legal, não era bacana, eu tava nem aí. Então, assim, só no curso técnico, por exemplo, né, que foi um ambiente ali que eu me desenvolvi muito socialmente, eu focava nas matérias de programação e era isso. Entende? Eu não. Até que o primeiro semestre, ok, tudo era novo, tudo era legal, era motivador. No segundo Uhum. semestre também continuei. No terceiro, já para mim era programação que importa. De resto, eu não vou. Sim. Eu simplesmente não vou frequentar as outras matérias. E Mas eu tive muitos problemas com isso. quando tinha trabalho em grupo, né? Porque cada um tem que fazer uma parte. Eu sei que você já falou aí que Uhum. você tentava se esquivar, né? Mas como que era para você, por exemplo, quando você tinha uma ideia diferente do restante do grupo? Você conseguia se posicionar? Você acabava fazendo do jeito deles? Como que você Uhum. fazia? Que eu acho que é a questão da assertividade também que é importante, né? Uma das habilidades Nossa, sociais não, mais difíceis. isso foi algo, a questão da assertividade. Eu notei.
depois que eu fui diagnosticado, né, eu notei o quão passivo eu era, na verdade. Que Uhum. essa era a minha forma de lidar, né? Tudo que eu não consigo da forma que eu quero, incluindo incluía diversos detalhes, por exemplo, né? Essas questões da xícara, por exemplo. Eu quero usar sempre a mesma xícara. Mas se você está num ambiente que você divide copos, né, e outros talheres com outras pessoas, é difícil de você conseguir ser assertivo sobre isso, no sentido de essa xícara é minha, por exemplo, entende? Então, se ela tá lá disponível, as outras pessoas podem ir lá e pegar. E assim, isso pode ser considerado como agressivo, ser interpretado, né, como agressivo Sim. por outras Tipo pessoas e tal. Sheldon, Então, né? exatamente. Então, assim, Esse inclusive o meu lugar do sofá irmão, é meu, ninguém senta. eu tenho um irmão que ele sempre faz essa comparação, que eu pareço com o Sheldon, né, por conta da minha adolescência, né, que, enfim, tinha vários traços e tal, mas enfim. Então assim, essa questão da assertividade, para mim, era assim, não existia assertividade. Ou eu Uhum. resolvia o problema de um trabalho em grupo, por exemplo, ou eu resolvia o problema decidindo que eu ia ser 100% passivo, e porque Uhum. o que vão colocar meu nome lá, e o que colocarem tá bom, Ou você né? faz por todo E se não mundo? colocarem, e se não colocarem também tá bom também, porque eu já decidi que eu não vou precisar mais, entende? Uhum. Ou eu faço para todo mundo, incluo o nome de todo mundo, que daí eu não preciso lidar com assertividade com eles. Por exemplo, quando era trabalhos assim, que eu sabia que eram termos que eu podia pesquisar em inglês, que eu ia conseguir achar o texto facilmente, que o custo de resposta meu ia ser baixíssimo, né? Então, para mim era fácil. Aí eu falava para as pessoas, né, que eu ia fazer aquilo ali, o trabalho inteiro, estava tudo certo. Essa foi uma, Adolescentes, não sigam o modelo do Will nesse momento, tá? Não é adequado. Eu ajudo vocês a fazer. Então, mas eu sempre sou um Tô grande. brincando, tá, Will? Eu sou um crítico. Não, você não tá brincando, não, isso é verdade. Brinco de dizer verdade, eu dizia Charlie Chaplin. Ó, Ah, certo. E eu acho que essa questão do trabalho em grupo é uma grande falha por parte dos educadores. Porque tem, sim, assim, na época que eu estava no ensino fundamental, no ensino médio, tinha professor que chegava e falava assim: não, aqui tem uma panelinha aí, né, entre vocês, vou quebrar vocês aí, vou jogar você em um grupo e o outro ali da panelinha vou jogar em outro grupo. E pronto, só fez isso. Se vira aí. sim, Cadê ensinar comportamentos exato. alternativos adequados para se lidar com essa situação, entende? Então, assim, é uma ilusão de que você propor trabalho em grupo vai fazer magicamente as pessoas aprenderem a trabalhar em grupo. Não, talvez você só está fabricando ali uma situação que vai ser frustrante Aversiva, inclusive, né? para o resto da vida dessa pessoa. Porque aí ela nunca vai gostar de trabalho em grupo, Porque não entende? é Então, questão de assim, não fazer o trabalho em grupo, né, Will? Porque, assim, é claro que tem uma função, né? A escola pediu trabalho em grupo pela questão de saber trabalhar em equipe, né? E aí pensando até a longo prazo, porque eu também vejo algumas escolas, não sei se você concorda ou discorda, mas fica à vontade de se colocar. Mas eu vejo algumas escolas, e aí tem a ver também com o que você está falando, dos professores também não saberem fazer essa ponte, né? De olha, você pode fazer dessa forma, vamos ver qual é o passo a passo. Instrumentalizar de como que ele pode conversar com os amigos. Tudo bem, tem a terapia, onde é um ambiente que ele vai poder treinar mais isso. Mas o paciente que eu comentei antes, ele em grupo, ele é muito inteligente. E aí o que que acontecia? Os meninos davam uma super volta nele, ele não percebia. Aí empurravam um trabalho, tipo assim, era para entregar na quinta, na quarta noite eles, a gente tem que fazer. E como ele tinha um senso de responsabilidade muito grande, ele já estava com o trabalho pronto. E ele falava, não, não, já fiz. O que que aconteceu? Os meninos só queriam fazer trabalho com ele. E aí hum, começaram a usar ele. E ele não percebia essa intencionalidade. E eu acho que até esses problemas acontecerem na escola é muito interessante para ser demanda de terapia. Né? Para a gente falar, bom, vamos tentar sim. entender o que está acontecendo nessa situação. Se você manter esse padrão de comportamento, vamos pensar também a longo prazo, quando você estiver tendo que fazer um projeto seu no seu trabalho e você tá cheio de tarefas e você acabar pegando e fazendo tudo pelos outros. Você tem que se posicionar. E aí a gente pode, né? Eu adoro fazer treino de assertividade.
E aí eu faço vários roleplays no consultório, e aí esse meu menino, ele era extremamente passivo. E eu acho que isso tem muito a ver com uma questão do espectro, né, que a gente até já falou um dia também sobre isso, sobre a inflexibilidade cognitiva, Uhum. né? Então você vê que ou é que o repertório está ali muito estrito, muitas vezes eles, por terem um repertório estrito, eles são muito dicotômicos, né? E aí, como você falou, ou eu faço por todo mundo, ou então também não Sim, faço e não tô nem aí. E a gente vê isso até em opiniões de alguns autistas muito extremistas, né? De que é tudo ou nada. E que sim, muitas vezes acabam falhando, né, nessa posição. E eu acho que a gente tem uma sociedade, né, que agora é time, né? Ou você é isso ou você é aquilo, seja na política, seja em religião. E aí, se você não se encaixa ali num grupo, você não é bem visto, né? Que é um, enfim, como a gente fala do espectro, né? Tudo é um espectro na vida. Né? A gente tem ali várias com certeza. possibilidades, né? Eu não preciso ser A ou ser B. E aí eu fiquei pensando assim, na escola, quando você falou, né, que muitas vezes você até abria a mão, né, e deixava eles fazerem do jeito deles o trabalho, mas você foi percebendo a necessidade de você ter que se impor, de conseguir fazer com que escutassem qual era a sua ideia no trabalho? Não, não. Você não percebia isso? Não, não percebia. Inclusive, eu acho que eu fui perceber isso muito, muito, muito tarde. Assim, eu passei Uhum, por situações, assim, que eu fui absurdamente passivo. Assim, absurdamente passivo mesmo. uhum. Principalmente quando eu começo o meu hiperfoco em programação e eu fico obcecado por resolver problemas que envolvem programação. E aí, o número de pessoas que me delegaram diversas tarefas que eu resolvi para uma enorme quantidade de pessoas, assim. É claro que algumas dessas pessoas são pessoas muito bem intencionadas, na verdade. Inclusive, até mesmo acho que a semana passada eu recebi mensagem de uma pessoa que eu ajudei há 4, 5 anos atrás, quando eu tinha hiperfoco em programação, por exemplo, e ela estava me mandando uma mensagem de Caramba, agradecimento por um sistema que ele conseguiu finalmente finalizar desde aquela época lá que eu ajudei ele há muito tempo que atrás, massa. sabe? Então, assim, antes era o meu hiperfoco, eu ficava nos grupos, assim como eu fazia de autismo, eu Uhum. fazia com programação. Eu ficava nos grupos e queria resolver o problema de todo mundo. E eu ficava, esse era o meu passatempo, eu ficava resolvendo problemas de. E Só que para você assim, estava maravilhoso, né? Que você não via a só que intenção que quando eles poderiam ter mas negativa, né? quando. Mas eu já passei por diversas situações assim, que tinha pessoas que ganhavam dinheiro, por exemplo, com as soluções que eu solucionava de graça, entende? Eu passei por Uhum. situações que eu fiz trabalhos de conclusão de curso de graduação de pessoas sem saber, por exemplo, porque eu Nossa! conseguia resolver os problemas de uma maneira muito rápida, esses problemas tradicionais, digamos Sim. assim, da faculdade, coisas do tipo. Então, assim, para mim era muito fácil, o custo de resposta era baixíssimo e para mim era até prazeroso, na verdade, de fazer esse tipo de coisa. E teve muitas pessoas que se aproveitaram disso, muitas, muitas pessoas. Assim, foi um cenário de passividade absurdo, absurdo. Quando eu finalmente consegui, com a ajuda de psicoterapia, né, com a minha psicóloga, Uhum. inclusive, que esses dias descobriu o meu canal, minha ex-psicóloga descobriu meu canal esses dias, Ai, que inclusive. legal! Ela é comportamental Sim, também? sim, sim, sim. Eu fiz abordagem ACT com ela, né? A de aceitação, terapia de aceitação e compromisso, né? Que Na verdade. máximo! É, e assim, ah, foi uma coisa que eu trabalhei muito, que eu finalmente me vi, né, assim, como um sujeito extremamente passivo. Eu não tinha noção disso, não tinha noção Uhum. nenhuma disso. Sim. Então, assim, aí eu comecei, a palavra assertividade entrou na minha vida. E você vê que é extremamente difícil, principalmente quando envolve relacionamentos, quando envolve pessoas que você Sim. gosta, você não quer machucar as pessoas, você acha que, enfim, elas podem ficar bravas com você, ou coisas do tipo, hein? Tem o Sabe? filtro, né? Que a gente É, sabe sim. que o filtro social acaba sendo importante, você não pode ter o sincericídio, né? De falar tudo o que você pensa. Você tem. Que a gente tem Então, TDAH também, né? Então, eu, assim. eu acredito, eu acredito que eu consegui desenvolver bem até. Hoje em dia Uhum, eu tenho isso muito bem desenvolvido. Mas assim, uhum. foi um nível absurdo de passividade que eu cheguei no,
no ponto que eu cheguei, né? E eu conheço vários outros autistas que são assim, que não tem Uhum. controle nenhum sobre seu dinheiro, por exemplo, se vem alguma pessoa querendo tirar proveito, é, pedindo uma doação, por exemplo, eles vão Já lá tá e lá e dão, dá. já dão o seu dinheiro, mesmo que seja o salário do mês inteiro, por exemplo, Sim, assim, sim. eles vão lá e não conseguem medir esse tipo de coisa. Então, assim, é uma coisa, uma questão que, sim, está presente no espectro, né? Justamente por toda Uhum. essa questão de todos os detalhes a ser considerado, na possível malícia de uma pessoa, blá, 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 e tudo mais. Eu Então, acho assim, sinceramente que assim, a malícia é o mais difícil de ser trabalhado dentro do espectro, sabia? E ah, aí, assim, é uma questão até minha, sabe, Will? Tem gente que não acha legal falar isso, mas é minha opinião, Gabriela Parpinelli, tá? Que eu falo assim, cara, as pessoas ficam rotulando, autista é isso, autista é aquilo, autista não sabe, parece que só aponta que os defeitos, né? Como se as pessoas também não tivessem. E, cara, agora vou desabafar uma coisa minha como terapeuta. Eu fico triste de ter que trabalhar a questão deles terem que desenvolver a malícia. Eu sei que é importante, que é uma questão até de sobrevivência, né? Que a gente sabe que muitos podem, sim, inclusive, se colocar em situações de risco. Então, por exemplo, um cara pode ir no banheiro e aí o menino tá fazendo xixi do lado, ele pode abusar do menino, ele pode raptar o menino e ele tá falando só que vai comprar uma casquinha para ele, né? Então, entender a intencionalidade do outro, eu acho que é muito complicado. Mas assim, eu acho de alguma forma que na verdade a gente devia aprender com vocês, né? Claro que eu tenho que treinar vocês autistas, desculpa, não você, mas a desenvolver essa malícia para não se colocar em situações de risco, né? E não passar até uhum, por questões de bullying na escola, né? De ele é bobinho, sim. faz isso com ele. Teve um menino meu que os meninos, ele queria se enturmar, os meninos falavam assim: pega o estojo do professor e joga pela janela. Vai ser mais engraçado o estojo caindo. Ele jogou, porque eles falaram que era engraçado o estojo caindo. Mas ele não mensurou as consequências disso. Ele não se colocou no lugar do professor que, pera lá, se alguém jogasse o meu estojo, será que eu ia gostar? Então eu não vou fazer isso com o outro. Eles não entenderam, né, essa Sim. malícia. E aí eu fico triste de a gente ver no mundo que é tanta maldade, é tanta malícia, a gente ter que fazer isso, mas enfim, é importante. E para você, como é que é a questão da empatia, Will? Que eu acho que a gente tem muitas diferenças na forma, né, de Uhum. apresentação da habilidade empática em diversos autistas, né? Alguns são empáticos emocionalmente demais, né? Como se tivesse Uhum. uma conexão ali muito grande, às vezes isso até desregula eles. Tem Sim. outros que é uma empatia mais cognitiva, né? Dele conseguir entender a situação, mas não conseguir muitas vezes conectar naquela emoção. Como que era para você ou é atualmente a Então, empatia? eu acho que, como eu disse antes, o meu hiperfoco em How I Met Your Mother, com certeza foi sem querer um treino de empatia cognitiva, vamos colocar assim, né? Dividindo aqui, né? Vamos tomar essa. Existe essas duas ideias aí, esses dois termos que a gente vai usar, que é empatia cognitiva, nesse sentido de ser mais a habilidade de entender, compreender, se Sim. colocar, entender a perspectiva da outra pessoa, e o que a Uhum. gente vai chamar de empatia emocional, vamos colocar assim, Uhum. que é a de sentir, porque não necessariamente você entender a perspectiva do outro vai fazer você Sim. sentir por ela, né? Uhum. E ao mesmo tempo talvez você entenda pouco, mas sente muito também, né? Pode ser que Uhum. aconteça isso. Então, o que eu entendo, o que eu vejo, né, na minha vida foi assim, que quando eu era criança, eu fazia muito coisas do tipo, por exemplo, eu estava até contando para alguns amigos aqui, que teve alguns episódios que eu machuquei o meu irmão, por exemplo, assim, arremessando objetos nele, e Uhum. eu não conseguia entender que isso machucava, por exemplo, né? Isso estou falando, eu tenho memória disso, eu estou falando quando eu tinha 6 anos de idade, sete Sim. anos de idade. Bem E- pequenininho. É, então, interagindo com meu primo também, diversas vezes eu machucava ele, enfim, sabe, com coisas assim que, para mim, era reforçador ver ele chorando, por exemplo, sabe? Então, assim, para interpretar isso como, sei lá, transtorno antissocial ou alguma coisa mais pesada, assim, nesse sentido, é um É um pulo, né? pulo. Nossa, Exatamente. sintonia. Tamo junto. Então, ah,
eu tive, claramente eu tinha esse déficit, assim, na Uhum. empatia cognitiva, digamos assim. Ao mesmo Sim. tempo, eu tinha o meu bichinho de pelúcia favorito, por exemplo, que eu tinha muita empatia por Qual ele, era? entendeu? Era um coelho de pelúcia, quando eu era criança. Oh, que fofinho. Você ainda tem ele? Não, ainda não tenho mais. Você doou pra alguma criança? Você fez uma boa Na ação? mudança, Se na foi. mudança, nunca soube o destino dele, na verdade. Mas era um apego muito. As pessoas Sim, podem ter, né, as pessoas com autismo podem ter esse sim. apego muito forte a determinados objetos. Eu tinha também. Então, assim, esse plush, por exemplo, né, eu tinha empatia por ele. Eu sentia Uhum. por ele, nesse sentido de se, por exemplo, alguém jogasse ele, e até hoje, na verdade a determinados objetos que eu tenho muito apego, por mais que sejam, sei lá, objetos de pelúcia que não tem nenhum problema, você pode jogar eles na cama, mas se alguém joga um plush, por exemplo, na cama, eu sinto pelo plush. É uma coisa assim, É que tem um sabe? significado simbólico pra você, né? Sim, Eu acho que exatamente. tem E é isso. muito forte, mas esse que é o ponto. Sim. Para mim, eu vejo que é muito E- forte. Então, eu vejo que eu nunca falhei em empatia emocional, mas eu falhava em empatia, nessa empatia cognitiva, digamos assim. Aí, na adolescência, eu começo a assistir How I Met Your Mother e eu desenvolvo bastante, eu acho que é o pico de desenvolvimento de empatia cognitiva. Daí, entende? Aí eu começo, por exemplo, principalmente quando os meus amigos terminam relacionamentos deles, eu sinto por eles, entende? Em situações assim, Você eu queria, aconselha eles? eu tentava, pelo menos, né, na época. Não que eram, hoje eu vejo que eram conselhos horríveis, por exemplo. Tudo, tentar, Tipo, chega na menina, olha pra ela e fala, te quero. Aí você, não, esse eu né? aprendi. Esse é da Esse já live foi anterior, frustrado, gente. esse já foi frustrado, exatamente. Agora, por que que você sentia... Quando o seu primo, eu acho, né? Quando ele chorava, você achava engraçada a cara dele quando Eu ele achava engraçado, chorava? eu achava engraçado. Isso, exatamente. Eu achava engraçado, simplesmente assim. Mas eu não entendia que, de nenhuma Sim. forma, me passava pela cabeça que era algo ruim para ele, por exemplo. Né? Então, assim, é Uhum. uma coisa que eu vejo claramente que eu falhava isso, que eu falhava com isso. E hoje, a minha empatia em geral, hoje, como funciona, eu vejo que ela é selecionada. Tem Uhum. pessoas que eu seleciono, digamos assim, são pessoas importantes. Aliás, não sou eu, não sou eu que decido. Simplesmente acontece, eu não sei por quê. Sim. Mas tem algumas pessoas que, assim, essa pessoa aqui é uma pessoa importante Uhum. e se ela estiver passando. Às vezes, nem eu sei que é uma pessoa importante. Eu só vou saber que é uma pessoa importante quando ela está em uma situação difícil, por exemplo. Daí eu quero Uhum. fazer 110% para ajudar ela, por exemplo. Sabe? Então, funciona muito de uma maneira muito seletiva, digamos assim, né? A minha empatia. Talvez mais seletiva do que a empatia típica, digamos assim. Aliás, Mas sobre eu acho que. isso, eu tenho uma Uhum. pergunta para você, que quando eu fiz a especialização em análise do comportamento, essa pergunta eu fiz para vários analistas do comportamento, que parece muito simples, mas não é. É, Há muitos anos eu trabalho com treino de habilidades sociais e, obviamente, uma das habilidades que eu trabalho é a empatia, né? certo. E aí, na especialização, eu conversei com um cara lá que era, tipo, muito crânio, sabe? Análise de comportamento. E ele é Will Pérez. Nossa, agora que eu me toquei. E aí, eu falei assim, Will, vamos lá. O autista, ele vai desenvolvendo. O autista que não tem tanta empatia emocional, tá? Que eu tô falando. Não é cognitiva. Porque a Uhum. cognitiva eu acho que é treinável tranquilamente. Mas Certo. a emocional, ele pode ir desenvolvendo ou ele só fica na cognitiva porque ele entende que quando a pessoa, por exemplo, né, tá caindo lágrimas, isso é igual cara de triste, triste é igual eu não posso rir, eu tenho que dar um abraço ou Uhum. perguntar se ela quer alguma coisa. Tá. Entende a Sim, 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 sim. estruturação? É uma coisa que Aham. pode se desenvolvendo naturalmente ou não? Ele vê assim, nessa situação eu tenho esse repertório, né, que eu aprendi que eu posso aplicar. Como que é para você? Eu acho que esses fenômenos a análise do comportamento ainda não explica tão bem, né? Uhum. Esses fenômenos muito internos, vamos colocar assim, né? Apesar, apesar de que né, é importante salientar aqui que o behaviorismo radical compreende, nunca, não Uhum. exclui
compreender esses fenômenos, com emoções, né, coisas do tipo. Porque, às vezes, quando eu falo, sou behaviorista radical, por exemplo, eu gosto da filosofia behaviorista radical, alguém pode pensar assim, nossa, então é uma pessoa que exclui emoções, emoções para ela não são importantes. Não, calma, não é assim. Então, Mal sabe ele. só deixando isso bem claro também, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? É, eu, nossa, eu já, assim, eu vejo que ah, durante a minha adolescência eu já falei coisas bem frias, assim, Ô, Will, principalmente, desculpa, só pra te avisar, estão falando aqui pra mim que vai acabar daqui a pouquinho. Então a gente tá. vai ter que tentar enxugar agora pra Não, não a gente cair. tem, a gente tem uns 10 minutos, provavelmente, Acho que é mas, 5, aí no meu relógio é 5. tá, então, enfim. Então vai. Ah, na minha adolescência eu já falei diversas coisas assim que podem ser consideradas não empáticas, por exemplo. Uhum. Mas ao mesmo tempo na minha vida adulta, eu realmente sinto, sabe? O que antes eu não sentia. Agora, a questão é, eu sinto mais pelo fato de compreender mais ou eu sinto mais porque eu desenvolvi Essa essa é a emo... questão. Então, eu não sei, eu realmente não sei. Agora, o meu pai, por exemplo, tenho absoluta certeza que ele tem síndrome de Asperger também, assim, é muito nítido mesmo, assim. Uhum. E ele diz que, né, para ele, por exemplo, ele é uma pessoa hipoempática, digamos assim. Nesse sentido de, por exemplo, pode falecer uma pessoa próxima e ele não, por Uhum. mais que ele entenda a tristeza, ele não tem essa resposta de chorar, sabe, Emocional, né? Uhum. emocional, exatamente. E só que aí que tá, passou um tempo, passou alguns anos, ele foi envelhecendo e ele começou a chorar. E o que que mudou no ambiente dele? Você não aponta nada assim relevante que mudou Mas no o ambiente choro dele. dele é contextualizado? Por exemplo, Contextualizar. não, no sentido de ele começou a chorar porque antes ele não tinha, Não, porque tem pessoas chorava frente frente a situações a tristes. situações que antes não despertavam essa resposta nele, né? Uhum. Então, e eu perguntei isso para ele um dia e ele disse: pois é, eu não sei o que aconteceu, só sei que eu estou ficando mais velho e agora sou mais chorão. Eu sinto isso, mas eu não sei por quê. Cara, é muito Ele incrível, não é né? consciente. Ele não é consciente sobre nada que ele treinou, que ele passou a compreender. Ele não tinha nenhuma explicação, ele não sabia nem verbalizar isso. Ele só falou Sim. assim, ele só falou dessa forma. Eu passei a sentir mais, não sei por quê, mas eu sinto agora mais. Cara, isso é muito fantástico. Isso aí, Eu acho o universo, sério, Will. Ai, a gente vai cada vez estudando mais, parece que dá mais vontade de saber, né? Will, a gente vai ter que finalizar. certo. Gente, Vamos. muito obrigada, Will, assim, de todo o coração. Você sabe o quanto que eu admiro você. Amei essas 2 horas aí falando. Eu ficaria 10 horas falando contigo. Você é um amor, você é um cara extremamente simpático, inteligente. Eu lembro quando você viu meu vídeo no YouTube e você falou assim: Nossa, Gabi, mas você é super caricata. Eu falei: Ai, será que isso é bom? Aí você: Não, é bom, não sei o que, isso é muito expressivo. Então tá, porque eu sou assim com meus autistas todos. Que é bom isso. Então, assim, queria muito agradecer toda a contribuição que você tem dado para pais, para profissionais, da comunidade científica. Estou torcendo muito para o seu mestrado, que a sua tese saia. Ai, meu Deus, vai cair. E, gente, segue o canal do YouTube do William, tá? É muito bom, tem diversos filmes. Uma pessoa. Vídeos maravilhosos sobre temas bem específicos. Eu tenho um canal ainda muito discreto, estou começando a fazer, com alguns temas também dentro de aba, autismo, atividades que eu vou criando aí para trabalhar, né? Habilidades sociais e funções executivas. E Will, dá uma despedida aí rapidinho pro Não, sem pessoal. problemas. Tchau, pessoal. Não precisa. Fala! Tranquilamente. Pode Não, falar, fica é tranquilo. só para fechar rápido, porque senão você vai perder. Mas, enfim, muito obrigado pela presença de todo mundo. Só que tô preocupado aqui para salvar a live, senão você vai perder Então, ela. tá bom. Ele tá dando aqui contagem regressiva, eu nem sabia que existia isso. Gente, Pois muito é. obrigada. Muita gente mandou aqui muitas mensagens, a gente tentou falar de diversos assuntos diferentes, né? Espero que tenha realmente contribuído, que a proposta é essa, né? E acho que cada vez que a gente falar mais sobre isso, a gente também vai diminuir, né, o preconceito, a psicofobia, e enfim, foi maravilhoso. Um beijo, boa noite para todos vocês, gente. Tchau, Will. Boa noite. Tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.